E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito de Resposta, episódio 113, continuamos caminhando e hoje com uma figura super emblemática do nosso mercado jurídico, o Gustavo Haddad, que é sócio da área tributária do Lefosse Advogados e que foi Managing Partner, CEO do escritório durante muitos anos, vai contar um pouco dessa experiência pra gente. Gustavo, super obrigado por ter aceitado o nosso convite, prazer enorme te receber aqui. Prazer é meu, Renato, prazer estar com você e com todos os seus ouvintes, as pessoas que acompanham o podcast. Maravilha, muito obrigado. Bom, aqui no Direito de Resposta a gente tem sempre a pergunta clássica sobre planejamento de carreira. Você tem uma carreira super sólida, né? São quase 30 anos de advocacia e divididos basicamente entre KPMG e Lefosse. Essa trajetória ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Renato, eu quando comecei a fazer direito, né, eu sou do interior, eu sou de uma cidade chamada Votuporanga, que é perto de São José do Rio Preto, hoje em dia é muito conhecida por causa do carnaval. Quando eu pensei em fazer direito e estava ainda no colégio, né? Eu não sou de família que tem advogados na família, uma família tradicional, de comerciante, pessoal que atua na citricultura. E eu, quando fui para a carreira jurídica, não tinha um objetivo determinado, de dizer assim, não, eu vou seguir carreira privada, eu vou seguir carreira pública. Meu objetivo era ser o melhor profissional que eu pudesse ser depois que eu acabasse a faculdade. Obviamente que ao longo dos anos a vida vai levando você para determinados caminhos e aí você começa a construir melhor os seus objetivos, né? E eu, durante a minha carreira, em alguns momentos eu disse, bom, aqui eu comecei num determinado lugar, agora eu acho que o próximo passo é esse e depois o próximo passo é aquele. Isso eu fui construindo, mas eu não tinha uma visão clara de onde eu ia chegar e de qual que era o meu destino. Eu fui construindo learning on the job, né? Fui construindo na medida em que o tempo foi avançando e os fatos foram acontecendo. Que bacana, eu gosto muito dessa pergunta, Gustavo, porque ele é o ponto de partida, de fato, do podcast, né? E da pessoa contar a sua carreira, a sua trajetória do nosso convidado. E eu gosto muito desse planejamento por pílulas, né? Você vai dando um passo de cada vez, porque muitas vezes a gente planeja a carreira de longo prazo e tá tudo bem, é uma opção da pessoa. Mas o normal é você ter mudança de rota, né? Porque as coisas mudam e mudam cada vez de forma mais célere, né? Então é interessante conhecer isso. Você falou que sua família não tinha advogados, que era uma família de comerciantes. Por que e como você decidiu fazer direito? Não, essa é uma pergunta super interessante, Renato. Eu, durante o colégio, sempre tive interesses muito voltados para humanas. Eu gostava de português, de línguas, e eu também gostava muito de matemática. Eu participei de Olimpíada de Matemática, representando a cidade, então tinha esses dois lados, que depois acabaram desaguando um pouco no direito tributário, né? Quando eu estava no colégio, a minha primeira opção foi, eu quero ser professor de português, quero fazer letras. O professor é uma profissão super desvalorizada no Brasil, né? Infelizmente, deveria ser mais valorizada, não é como a gente espera que deveria. E aí, algumas pessoas me falaram, não, você não vai ser feliz, você não vai ganhar dinheiro, busca alguma outra coisa que possa usar esse gosto que você tem pela língua, pelo idioma, por falar. Eu gostava muito de falar, eu nos eventos da escola, eu era o aluno que decorava as coisas para falar na festa de final de ano e coisas do gênero, né? Falaram, não, faz direito. Direito é uma profissão que você tem que argumentar, as pessoas vão gostar de ver você falando, então foi um pouco por aí, né? Foi um gosto por humanas que acabou levando a uma profissão que, teoricamente, é uma profissão em que você usa mais a língua, o falar. E é um pouco daquilo que você falou, né? A gente não planeja a vida inteira numa tacada só, né? A gente vai por etapas. E essa primeira etapa do gosto pelo direito veio daí. E olha que interessante como é importante
você ouvia as pessoas, né? Porque você queria ser professor de português e por um conselho você acabou seguindo e tendo muito sucesso na advocacia, né? Você é de fora de São Paulo, de Votuporanga, e você veio fazer faculdade em São Paulo. Como é que foi esse início? Sair da casa dos pais, começar uma vida nova e numa cidade grande, a maior cidade da América Latina, que é São Paulo? Eu sempre soube que eu ia vir para São Paulo, né? Era muito comum na minha época lá em Votuporanga que as pessoas fizessem o terceiro ano do ensino médio fora de Votuporanga. Elas iam para Ribeirão Preto, Campinas ou São Paulo, porque se entendia que não tinha um curso preparatório para vestibular bom lá, né? Eu sabia que São Paulo ia ser o meu destino por um bom tempo, isso eu já sabia desde lá. E eu falei para os meus pais, não, eu vou fazer o terceiro ano aqui. Então eu não saí de Votuporanga, estudei lá, fiz lá o terceiro ano, prestei as faculdades tradicionais de Direito, acabei entrando na USP e vim para São Francisco. E quando você chega vindo do interior, né? Você chega lá no Lago São Francisco, você fica encantado com aquilo, né? Tanto com as tradições, quanto com a sobriedade do centro. O centro de São Paulo, apesar de todas as dificuldades, ele tem uma imponência e traz uma sensação de presença, de algo interessante da história. E o começo foi fascinante, né? Eu na faculdade, os primeiros 2 anos eu estava maravilhado, assim, com as aulas, com o convívio, com conhecer gente de São Paulo, gente das várias cidades, né? A faculdade junta pessoas do Brasil inteiro e do interior. Eu não tive nenhuma dificuldade com a adaptação à cidade em si. Acho que o lado cosmopolita de São Paulo me agrada demais. E foi muito fácil me adaptar aqui. Aí durante a faculdade, né, você começa a ver os seus colegas, alguns fazem estágio, outros começam a pensar em carreira pública, tem gente que já faz cursinho para concurso desde cedo, e as pessoas começam a pensar, qual é a área que você gosta, né? Para onde você vai? O que você vai fazer? Que área do direito te apetece mais? E eu, desde o começo, eu gostava de todas as disciplinas, assim, não tinha uma disciplina preferida na faculdade, mas eu gostava mais de direito público. Gostei muito de direito constitucional. E aí um dia, um outro amigo, na verdade, esse era um parente mesmo, do interior do Brasil, de Mato Grosso, falou o seguinte: Gustavo, você é bom de matemática, você é bom de português, tem uma área que dá muito dinheiro, que é direito tributário. Vai fazer isso, porque precisa das duas coisas. Eu, direito tributário, que interessante, pode ser, tem alguns amigos que estavam no segundo ano da faculdade, já tinha alguns amigos que faziam estágio na Justiça Federal, lá no balcão da Justiça Federal, era a época das teses, pós-Constituição de 88, aquele volume em massa de ações tributárias. E aí eu, andando ali no centro, perto do Lago São Francisco, passei numa banca de jornal e tinha aquele jornal dos concursos, Renato, não sei se você lembra disso, acho que existe ainda. E aí tinha lá, concurso para a Receita Federal, técnico do Tesouro Nacional, né? Cargo de nível médio. Isso no final do segundo ano. Aí eu entrei lá na escola que chamava Central de Concursos, lá na Praça da República, comprei umas apostilas e fui estudar nas férias de janeiro, férias de verão, entre o segundo e o terceiro ano da faculdade. Tinha direito tributário, legislação tributária, que eu ainda não tinha tido na faculdade. E tinha uma outra disciplina que hoje faz parte da minha vida também, que é a contabilidade. Que você, nesses concursos para Receita, você precisa conhecer contabilidade, um direito tributário e contabilidade é super importante. Eu estudei pelas apostilas, fui lá, vi o programa, prestei o concurso no primeiro semestre do terceiro ano da faculdade e passei. E foi um concurso que chamaram muito rápido. Então, o meu primeiro trabalho na faculdade não foi o trabalho clássico de estágio, eu era servidor estatutário da Receita Federal. Trabalhei numa sessão de julgamento, que hoje seria a primeira instância de julgamento administrativo. Os tributaristas que estiverem assistindo vão lembrar, mas mesmo quem não atua na área sabe. Então é a primeira instância ali da Receita Federal, dentro da própria Receita Federal, que julga as defesas contra autos de infração lavrados contra contribuintes. E eu fiquei nessa equipe ali por quase um ano, ajudando fiscais a preparar as decisões que julgavam as defesas apresentadas pelos contribuintes. Foi super interessante, bem diferente. Então as pessoas me perguntavam, onde você está estagiando? Eu, estou trabalhando na Receita Federal. Mas Receita Federal? E olhavam com aquela cara de surpresa. Mas, ao mesmo tempo, essa experiência inicial meio que me deu uma visão de como é que funciona o setor público, ainda que breve, né? Eu fiquei um ano lá, que me ajudou muito depois na carreira profissional. Eu acabei
mais para frente, ao longo dos anos, talvez a gente fale disso um pouco mais para frente, mas eu, por um tempo, fui membro do CARF, que é o Tribunal Administrativo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e aí eu cheguei a ver casos que, como julgador no CARF, que eu tinha ajudado a escrever a decisão de primeira instância vários anos antes, então foi muito interessante. Que curioso. E é legal conhecer essa trajetória. O quão importante foi ali 1 ano no estágio, mas que te ajudou nos próximos passos da sua carreira na área tributária, né? E mais uma vez, uma pessoa te trazendo um conselho importante, né? Dessa vez, para você seguir na área tributária, onde você é uma das maiores referências. Não sou eu que estou falando, não. São os rankings, né? Você é um profissional multipremiado. Dentro da área tributária, tem 2 caminhos clássicos, né? Principalmente, tem outros vários, mas consultoria, né? Que são as Big Four. E aí você também tem escritório de advocacia. E você começou numa das principais consultorias, né? Que é a KPMG. E você colecionou inúmeras promoções e chegou na sociedade muito cedo, com 28 anos. Me corrija se eu estiver errado, mas você foi o sócio mais novo de toda a América, né? De todas as Américas. Então, é algo que realmente chama muita atenção. Olhando para trás, Gustavo, o que você acha que contou para essas sucessivas promoções, porque você recebesse o convite para a sociedade? E no dia seguinte, o que mudou? Acordou sócio, o que muda? Renato, eu acho que eu rapidamente me apaixonei, né, pelo direito tributário e pela área tributária. Eu também, quando eu saí da Receita, né, na Receita Federal, teu cliente é o Estado, né? E quando eu fui para a KPMG tem um treinamento maravilhoso, acho que é o que você falou, né? As empresas de consultoria para o profissional da área tributária, para os profissionais de contabilidade, etc. O treinamento que você tem lá no começo, dizem, equivale a semestres na faculdade, né? Especialmente em contabilidade. E o que eu rapidamente passei a gostar de fazer era entender o cliente, assim, entender o que é que o cliente queria. Obviamente, como trainee, você tem menos percepção disso do que você tem depois como um consultor júnior, pleno, sênior, gerente, sócio, mas eu tinha uma paixão por agradar o cliente, mas acima de tudo por explicar as coisas complicadas para o cliente. Eu acho que muito da nossa profissão é descomplicar os conceitos, a vida, as soluções num ambiente como o brasileiro, que é super complexo, que é tido como um dos mais complexos do ponto de vista jurídico no mundo. E acho que essa garra, né, eu estudava bastante, cada assunto que chegava para mim eu me aprofundava, eu tentava entender a necessidade dos times, a necessidade que o cliente tinha em cada caso. E as oportunidades, teve várias pessoas na KPMG que me ajudaram e me impulsionaram a carreira, né? No dia que eu fui convidado para ser sócio, né, eu tinha montado lá, ajudado a montar uma área chamada Tributação Internacional, que ajudava a explicar a tributação brasileira para clientes estrangeiros, né? Tem gente que dizia, é basicamente tax for gringos, né? Era uma brincadeira que o pessoal fazia. Eu tinha ajudado a montar essa área, já tinha passado por vários passos na carreira, tinha virado gerente sênior, diretor, e o próximo passo era o último, que era o de sócio. E eu me lembro bem quando na época, Head de Tax me chamou numa sexta-feira para falar assim, Gustavo, a gente vai agora indicar os candidatos à sociedade para o próximo ano e nós vamos indicar você, né? Aí eu olhei para ele assim, era obviamente algo que eu queria, mas não era algo que eu pensava todo dia, eu achava que essas coisas tinham que vir naturalmente. E eu olhei e falei para ele assim, você tem certeza? Será que eu estou preparado? Eu perguntei para ele. Aí ele olhou para mim assim e falou, a gente não teve essa conversa. Na segunda de manhã você volta aqui na minha sala. Aí eu fui para casa naquele final de semana, nervoso, né, com senso de... falando, poxa, será que... Eu não estava nervoso porque eu tinha falado aquilo para ele. Eu fui honesto, e uma das coisas que eu aprendi na minha carreira é que você precisa ser honesto com as pessoas com quem você se relaciona. Se você ficar muito preocupado com as aparências, você não faz o melhor para o seu cliente e você não faz o melhor para a sua carreira. Eu pensei, conversei em casa e na segunda-feira eu voltei, bati na porta dele, falei, aquele convite está de pé ainda, né? Ele falou, qual convite mesmo? Para você ser sócio? Tá de pé. Eu falei, tá bom, eu aceito então. E foi obviamente muito legal como carreira. Não muda tanto, eu sempre digo que a pessoa que vira sócia, normalmente ela já atua como sócia antes de virar.
Óbvio que tem algumas características que ainda não estão 100% presentes, que se espera de um sócio, mas você, para indicar alguém para a sociedade, você já tem que ver naquela pessoa características técnicas, comerciais e especialmente relacionais, né? Saber se relacionar com os outros. E eu já tinha uma boa clientela, já tinha casos que eu conduzia com total autonomia, e então não teve uma grande mudança do ponto de vista do dia a dia após virar sócio, mas teve sim um senso de responsabilidade, né? Você, a hora que você vira sócio, você passa a ser responsável por não só gerir um time, mas por prover trabalho para aquele time. E esse senso de responsabilidade aumentou depois da sociedade. A KPMG me deu várias ferramentas que eu usei ao longo da minha carreira toda, tanto ferramentas de gestão, as Big Fours se profissionalizaram muito antes do que os escritórios de advocacia, isso é comum e sabido, como ferramentas de como lidar com as pessoas, como lidar com situações no dia a dia. Então eu sou muito grato a esse período lá e acho que forjou um pouco a minha carreira, ou os passos seguintes da minha carreira, o período que eu tive lá. E de fato, Gustavo, os Big Fours, elas são conhecidas por isso, né? Por formar os profissionais. Então você tem aqueles profissionais que entram nas Big Fours, que eles são valorizados e saem, e tem aqueles que trilham a carreira inteira, como foi o teu caso. Inclusive rodou recentemente em redes sociais o novo CEO da Nike, né? Que trilhou a carreira inteira dentro da Nike. E aquilo chamou muito a atenção. Por quê? Porque é algo que, infelizmente, hoje é praticamente incomum, né? Você vê muitas danças de cadeira, muitas movimentações. Então é legal mostrar para as pessoas o quão importante foi você trilhar a carreira de ponta a ponta, né? E mais uma vez a história do síndrome do impostor, né? Que todo mundo tem, né? Será que eu estou preparado? E é o que eu sempre falo. Se alguém fez o convite, se alguém te indicou, é porque outras pessoas estão vendo que você está preparado. Mas é tão normal a gente achar que não tá. Então, que interessante como a coisa aconteceu. Ó, volta para casa, pensa e depois a gente volta a falar, né? E é a sorte de você ter alguém experiente cuidando da sua carreira, né? Porque essa pessoa que me convidou, ela teve a sabedoria de escutar um momento de insegurança e falar, não, mas esse rapaz está preparado, então deixa ele voltar. E é super importante para a gente na carreira ter essas pessoas ao longo da sua carreira, e eu gosto também de exercer esse papel com outras pessoas. Eu acho que é super importante e é parte também de você devolver um pouco aquilo que te entregaram durante a vida, né? Não, perfeito, é isso, é o tal do mentor, né? E é fundamental para que você possa dar os próximos passos na sua carreira e, assim como você fez, trazer de volta um pouco do que você ganhou, né? É retribuir. E eu compactuo também com a tua visão, Gustavo, da sociedade. Eu acho que a gente vira sócio no papel, né? No final do dia, a gente já era sócio, né? A gente estava pronto, já estava exercendo. Claro, vem outras responsabilidades, mas para você virar sócio, você já estava exercendo aquele papel. E você era sócio de uma KPMG, né? Como eu comentei, o mais novo das Américas. Tava lá, tava bem, tava feliz. De repente vem o convite do Goulart Penteado Lervolino e Lefosse, que era um escritório à época relativamente pequeno, com 40 advogados, né? Como é que veio esse convite e o que te levou a aceitá-lo, né? Porque você estava no auge, né? Sócio da KPMG. E tendo vindo de uma consultoria, como é que foi o desafio de estruturar uma área do zero? Esse talvez tenha sido o momento mais difícil de decisão da minha carreira até hoje, porque, como você falou, né? Eu já estava 2 anos como sócio, estava feliz, tinha clientes legais, muitos clientes internacionais, multinacionais, tinha contato com pessoas de fora das KPMGs do mundo inteiro. E aí veio o convite, né? Eu ao longo da vida aqui, vendo aqui no Lefosse os laterais que a gente trouxe ao longo dos anos, e a gente tem um programa de laterais já consistente há bastante tempo, eu consigo olhar e ver o seguinte, né? Tem 2 coisas que fazem alguém sair de um lugar e ir para outro. Eu acho que o primeiro tem que ter algum nível de incômodo no lugar onde você está, e as pessoas não gostam de falar disso, elas sempre preferem falar o que tem de legal de para onde você está indo, mas sempre tem algum incômodo aqui, tem alguma coisa legal, bacana de para onde você está indo. E nesse caso tinha, o incômodo não era com a KPMG, eu adorava lá, adorava as pessoas, mas o mercado das auditorias naquele momento era um mercado que estava ficando muito regulado. E eu queria, quando eu digo regulado, você não podia prestar serviço de consultoria tributária para clientes que também eram auditados pela KPMG, por exemplo. Esse era um ponto que me incomodava um pouco. E o segundo ponto, talvez o principal,
é que eu sempre tive um relacionamento com os clientes em que eu queria entregar o pacote completo para ele. E na KPMG você não tinha as outras áreas do direito e eu tinha o desejo de poder chegar para um cliente diante de uma situação e cuidar do tributário, trazer o societário junto, trazer o ambiental, o trabalhista se precisasse, poder oferecer para o cliente algo que fosse a solução completa para aquilo que ele precisava. Isso, numa KPMG, por natureza, não tinha como oferecer. Quando eu percebi isso, eu imaginei, eu acho que meu próximo passo é ser sócio de um escritório. O Brasil tem excelentes escritórios, já tinha na época. Quando veio o convite do Goulart Penteado, teve alguns elementos que me atraíram, acho que 2 principais. O primeiro naquele momento o Goulart Penteado tinha uma parceria com o Linklaters e isso trazia o flavor internacional para a prática do Goulart Penteado e eu achava que isso potencializava bastante a minha prática, né? Eu era um profissional de tributação internacional, de direito tributário, mas com uma base de clientes estrangeira muito relevante e com modus operandi bastante internacional. E a outra, então esse foi um aspecto que me atraiu muito na oferta do Goulart Penteado. E o outro aspecto, obviamente que a remuneração era competitiva, mas o outro aspecto bastante importante tem a ver com a sua pergunta, que foi a oportunidade de criar uma área tributária do zero, né? De poder influir na configuração de uma área tributária num escritório relevante e acabar influindo na configuração do escritório como um todo. Esse desafio, esses 2 elementos me trouxeram para o desafio. O convite veio um dia, o Geraldo Lefosse, que é um dos fundadores, me ligou junto com uma amiga minha que trabalhava aqui e falou assim, Gustavo, aqui é o Geraldo Lefosse, eu estou aqui com a Fabiola, sua amiga, e queria te fazer um convite para ser sócio aqui do Goulart Penteado. Tá bom, como é que funciona aí? Ele falou, vamos marcar um almoço. E aí começou. Então, e aí eu conversei com várias pessoas do então Goulart Penteado e depois de um processo que demorou um bom tempo, uns 6 meses, eu decidi mudar. Foi uma decisão de risco. As pessoas na época na KPMG falavam, como assim? O desejo de todo mundo aqui é virar sócio. Você virou sócio, tem uma carreira bacana à sua frente, por que você está saindo? E aí o que eu explicava era, eu quero esse desafio, né? Esse desafio de poder construir uma plataforma que eu pudesse oferecer o pacote inteiro para o cliente, uma área tributária de renome, com vida própria, com brilho próprio. E foi aí que começou. Quando eu vim para o Goulart Penteado, a área tinha 4 pessoas, né? Teve uma pessoa que veio comigo da KPMG, 2 outras que estavam aqui. Acho que nos primeiros anos a gente conseguiu criar uma base própria de clientes e atrair clientes que tinham relacionamento com a própria área, explorar a base de clientes que o escritório já tinha, trazer clientes novos. Em 3 anos a gente estava com 15 a 20 pessoas, hoje nós somos 90 na área tributária, 13 sócios. E é interessante notar que daquelas pessoas que estavam no começo, 3 deles são sócios hoje na área tributária. Então são pessoas que acreditaram no projeto que a gente começou a construir naquele momento, só tinha eu de sócio na época, e construíram um projeto junto comigo. Eu tive muita sorte de ter gente bacana e comprometida e inteligente, competente ao meu lado esse período todo, né? E essa é uma das coisas que eu mais gosto, assim, na nossa atividade de advogado. Eu adoro advogar, mas eu adoro ajudar as pessoas a construir a sua carreira, né? Identificar aquilo que na carreira elas querem fazer, identificar os pontos fortes de cada um. A gente vê na advocacia, e você deve ver isso todo dia, né? Você tem advogados com diferentes skills, você tem um advogado mais técnico, um advogado mais comercial, e as pessoas às vezes se limitam, né? Na minha área, por exemplo, tem gente que fala assim, não, eu sou muito técnico, eu gosto de estudar, escrever. E eu costumo dizer, tá excelente, mas você tem o seu lado comercial ali, você não precisa fazer o seu lado comercial do mesmo jeito que a pessoa do seu lado faz. E essa atividade de olhar para a carreira das pessoas e tentar ajudar a tirar o melhor delas é uma das coisas que eu mais gosto. E isso é muito legal, sabe por quê? Porque impacta a vida das pessoas de uma maneira que você às vezes nem percebe. Mas que você muda a vida de uma pessoa cuidando dela, da carreira, e eventualmente num papo só, né? É isso mesmo. Isso é muito interessante. E claro que agora, Gustavo, é fácil olhar para trás e falar, olha lá, o Gustavo fez um movimento e se tornou uma referência, cresceu a área no escritório, 90 pessoas. Mas eu imagino a época, a dificuldade de você tomar essa decisão. Sem dúvida. Peraí, eu sou sócio da KPMG, né?
batalhei para chegar até aqui, cheguei, agora eu vou me movimentar. E assim, normalmente, de fato, as pessoas elas se movimentam quando tem um incômodo, né? Não necessariamente um incômodo muito grande, porque se for um incômodo muito grande, elas saem mais rápido e é mais fácil a decisão. Quando o incômodo não é tão grande, é aí que o bicho pega, né? Essas são as maiores dificuldades. Quando a gente está conversando com laterais, sócios laterais para vir para o escritório, os mais difíceis são aqueles que têm um incômodo de médio para baixo. Essa é a pessoa que leva mais tempo e é bem diferente daquele que está já super incomodado. Aquele tende a supervalorizar rapidamente aquilo que você tem a oferecer, né? Então essa foi... E é bem o que você falou mesmo. Tinha um risco, era um escritório pequeno, era um escritório que tinha acabado de estabelecer uma parceria com um escritório internacional, era algo ainda novo no Brasil, controverso para muitas pessoas, né? Mas foi uma jornada, tem sido, né? Uma jornada muito satisfatória, assim. Eu tenho momentos, obviamente, em toda a trajetória tem altos e baixos, mas eu acho que os momentos positivos são muito maiores aqui. É o equilíbrio, né? Tem que pender para esse lado. Então, que bacana que hoje, depois de tantos anos, ainda continua no positivo. Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem 2 pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. Mas engana-se quem diz que o grande desafio, né, na tua trajetória talvez tenha sido esse movimento. Com certeza foi algo complexo, mas em 2007 o escritório cindiu e você assumiu como Managing Partner. Então, pela primeira vez, aí, o famoso cargo de CEO, né, o administrador do escritório. Como é que veio esse convite? Que dificuldade você encontrou para assumir essa posição? E o que você acha que te credenciou para assumir essa função, uma função que você exerceu por tantos anos? E uma curiosidade que eu sempre tenho, né? Você tem Managing Partners que são só Managing Partners, que já dão um trabalhão, e você tem os Managing Partners, ou CEOs, que também exercem a função de sócio na área deles. Como é que você faz para conciliar essas duas áreas, né? Ou essas duas posições? É possível? Olha, foi bem inusitado o convite, Renato, e essa é o que você falou logo no começo, né? A gente não planeja. Isto nunca tinha passado pela minha cabeça, exercer posições de gestão, depois, ou de liderança. Depois eu fui ver que você já exerce isso todo dia, mesmo que você não tenha o cargo, né? O bom sócio, ele é um líder natural, ele é um gestor natural, mesmo que ele não tenha a chancela do cargo. Ao longo dos anos eu fui ver, mas ali naquele momento, né, era super novo, 30 e poucos anos, estava construindo uma trajetória já legal aqui no Lefosse, naquela época, já chamava Lefosse. E aí teve esse turbilhão aí da cisão, um grupo de advogados decidiu abrir um outro escritório, que hoje chama Lobo de Riso, e na ocasião havia até um temor de que o escritório que remanescesse acabasse, porque ele ficaria sendo um escritório que tinha o tributário, ninguém do tributário, daquelas 15, pouco mais de 15 pessoas, decidiu ir com o pessoal que estava saindo, o societário ficou num tamanho bem menor, e você tinha algumas outras pessoas em outras áreas. O que aconteceu naquele momento, né? Os sócios que remanesceram, mais o Linklaters, conversaram e havia um risco, um temor de que o escritório pudesse até ser fechado. E eles concluíram o seguinte, o Linklaters falou, olha, veio aqui, conversou, falou, a pessoa que a gente confiaria para continuar a parceria seria o Gustavo, os sócios daqui falaram a mesma coisa, conversaram, foi durante uma semana. E eu me lembro bem, naquele momento eu tinha acabado de ser nomeado para o CARF, né? Naquela época o CARF, os membros do CARF podiam advogar. Eu recebi essa nomeação com super felicidade, foi uma confederação que me indicou a partir de indicação de clientes, estava gostando muito da atividade de julgador conciliada com a de advogado. E aí, de repente, acho que era uma quinta-feira, na minha segundo mês de sessão do CARF, lá eu ia uma vez por mês, 2 a 3 dias, eu recebo uma ligação da pessoa do Linklaters que estava aqui, mais um dos sócios que tinha remanescido, falando, a gente precisava falar com você. Eu falei, não, tudo bem, eu posso falar amanhã. Não, tem que ser hoje, porque eu estou indo embora, hoje à noite. Isso era de manhã, numa quinta-feira, eu cheguei para presidente da minha turma e falei, olha, eu estou com um problema profissional, vou ter que me ausentar na sessão. Ela falou, não, hoje à tarde tem pouca coisa, se vou colocar como ausente, pode ir. Eu peguei o avião e aí me falaram, olha, a gente acha que você tem que ser o Managing Partner, senão pode ficar até difícil a continuidade do escritório, o que você acha e tal. Aí eu, de novo, falei,
preciso pensar. Porque se daquela outra vez era meio óbvia a decisão, aqui não era tão óbvia, era para usar uma expressão meio vulgar, era uma bucha isso, né? Mas aí eu pensei assim, nos times que estavam aqui e que tinham decidido ficar, nas pessoas que eu tinha convidado para trabalhar comigo na área, nas pessoas das outras áreas que ainda estavam aqui. Eu voltei no dia seguinte e disse, olha, tudo bem, mas tem alguns pontos que são super importantes para mim. Primeiro, advogar é o mais importante para mim, então eu preciso continuar sendo um advogado full-time, essa é a minha prioridade. Eu quero ter liberdade para a montagem do time administrativo, que a gente chama de business services aqui, e quero o apoio de vocês, sócios que ficaram, e do Linklaters, que participava do acordo de cooperação, para fazer dar certo isso aqui. Eu não tive nenhuma preparação prévia, né, Renato? Nunca fiz curso de gestão, não era uma coisa que eu imaginava. Eu fui meio que learning on the job, usando... Você perguntar por que me escolheram, eu não sei, não perguntei assim explicitamente. Eu acho que eles achavam que queriam uma figura mais estável, alguém que não se desesperasse diante de problemas imediatos e que conseguisse aplicar um pouco de raciocínio, de ponderação para tomar decisões. Eu nunca perguntei, achei melhor nunca perguntar, para nem ter a dúvida se eu tivesse uma resposta que não me agradasse. Então, me colocaram um desafio, eu topei. Foi bastante bacana, assim, no começo eu tentei me capacitar conversando com pessoas do mercado brasileiro e de fora, especialmente do Linklaters, que estavam em posições de gestão. Ao longo dos anos eu fui aprendendo a gostar de liderança e management, né? Eu sou curioso e acho que tem várias pessoas na nossa profissão que são curiosas, gostam de ler, então eu lia sobre gestão. O pessoal do Linklaters me sugeriu fazer um curso em Harvard, que é super conhecido, de gestão de escritório de advocacia, liderança em escritório de advocacia. Tenho até um amigo que está lá essa semana fazendo esse mesmo curso. Fui também contando com alguns fatores que me ajudaram, né? Primeiro, uma equipe de business services aqui no escritório muito bem preparada. É muito comum no escritório de advocacia as pessoas tratarem o administrativo, né, como algo meramente executor e não formulador, né? Eu sempre valorizei bastante o time de business services porque eles são parceiros, são pessoas que, para ter gente boa nessas posições, nas posições de marketing, desenvolvimento de negócios, finanças, TI, você tem que ter gente que gosta de formular, gosta de pensar o negócio, que quer opinar e, obviamente, gente competente. Eu, desde o começo, valorizei essas pessoas porque eu sabia que elas eram importantes para o escritório. Eu também valorizei a parceria com os sócios que ficaram, no sentido de ter um processo decisório que conversa, que chega em consenso, mas que não é excessivamente democrático. E até essa expressão excessivamente democrático pode parecer problemática, né? Mas você precisa decidir as coisas. Então, em qualquer organização, você tem que ter algum mecanismo para ter comunicação, mas tem que decidir, não tem que ter medo de decidir, né? E nesse processo, obviamente, a gente cometeu erros e acho que cometeu vários acertos também ao longo desse período em que eu fiquei nessa posição. Eu sempre fiz questão de advogar e de advogar intensamente, então minha prática advocatícia e o CARF não pararam durante esse período. Obviamente que o escritório foi crescendo, acho que uma das coisas das quais eu mais me orgulho desse período foi o nosso programa de contratações laterais. A gente era um escritório que precisava fortalecer áreas-chave e ao longo dos anos, e a gente continua até hoje, a gente foi numa busca diligente, cautelosa, mas ao mesmo tempo agressiva, identificando profissionais que complementassem as áreas do escritório que ainda não tivessem fortes ou profissionais que fortalecessem ou robustecessem áreas que já estavam fortes e presentes. E esse programa teve várias pessoas ao longo dos anos, durante os meus mandatos que eu ajudei a trazer. O Carlos Mello e o Rodrigo hoje é o Managing Partner, são pessoas que eu ajudei a trazer lá em 2010, essa foi uma mudança bastante relevante. Depois a gente trouxe pessoas no contencioso, no concorrencial, mesmo em tributário, mais pessoas em societário, trabalhista, ambiental. E a gente foi desenvolvendo uma
uma estratégia com essas contratações no sentido de integrar essas pessoas à cultura do Lefosse que estava se formando, né? Era um escritório que recomeçou em 2007, então essas pessoas passaram a integrar a nossa cultura e a gente gasta tempo, e é um tempo muito bem gasto, integrando essas pessoas, incorporando na nossa carteira, oferecendo e nos oferecendo para ajudar essas pessoas a atacar clientes em conjunto. Então foi uma aventura grande esse período. Enquanto eu estava na posição, ainda era possível conciliar a advocacia com a liderança e a gestão. E quando o escritório já estava mais de 150, 170, 180 advogados em 2018, eu falei, poxa, eu acho que eu já cumpri aqui o meu papel. E eu acredito muito na ideia de que você tem líderes adequados para determinados momentos da vida da organização, né? O meu período foi um período de estabelecimento das bases, término da parceria com o Linklater de um modo tranquilo e agregador para todo mundo, crescimento com fortalecimento de áreas chaves. E eu pensei, poxa, para os próximos passos, eu acho que eles vão exigir uma dedicação muito maior com o escritório do tamanho que está. E eu acho que hoje em dia, por exemplo, é inviável o managing partner do escritório, um escritório com mais de 350 advogados, ter um managing partner que também advoga full time, muito difícil. A minha paixão sempre foi a advocacia, eu gosto e aprendi a gostar das atividades de liderança e gestão, porque elas te ajudam a transformar ali a realidade que está do seu lado, né? Você consegue ser um agente transformador de modo mais efetivo quando você está nessas posições, mas elas existem para servir a organização e não a organização servir a posição, né? E no fundo, o nosso papel como líder é atrair as melhores pessoas e reter as melhores pessoas, né? E eu participei de várias discussões em que a gente começava em algum momento a falar assim, não, precisamos desenvolver esta área nova, e para desenvolver essa área nova a gente tem que atacar tais e tais clientes, né? E com o tempo, e até uma vez eu li num livro de gestão que acho que a coisa que mais me marcou é uma frase de um cara que chama Jim Collins, o livro é From Good to Great, é um livro muito conhecido de gestão em geral, né? Ele olhou lá as empresas vencedoras e aí uma das características é uma frase que ele articula como First Who Then What, né? Primeiro você acha a pessoa pessoa certa vai desenvolver a estratégia para aquele nicho, para aquele negócio, para aquele setor. Não adianta você ficar tentando desenvolver estratégia e bolando planos de ataque se você não tem a pessoa certa ou as pessoas certas para desenvolver aquilo. E isso se mostra, assim, invariavelmente matador. Assim, a hora que você acha a pessoa ou as pessoas certas para um determinado negócio, essa pessoa inventa a estratégia, ela te educa, ela educa a organização e a organização vai em frente e atinge os objetivos que quer atingir naquele nicho. Então foi isso, foi um período bastante legal, agregador. Eu tive muita gente que ajudou, a gente tinha uma governança light, um comitê executivo menor que depois se expandiu, sócios atuando em algumas posições chaves para a gestão do escritório, uma vontade de resolver problemas, sabe? Você pegar... A pior coisa que tem, eu acho que para quem é líder, é você ficar enrolando para resolver o problema. E esse problema pode até ser um problema de pessoas, né? Tem uma analogia da minha área que é assim, quando você tem um problema de pessoa e você demora demais para resolver, é igual pagar imposto com multa e juros. Resolver não quer dizer, vou mandar embora no dia seguinte, mas quer dizer conversar, dar feedback de novo. Se não estiver funcionando, às vezes o melhor é cada um ir para o seu canto e é melhor para a própria pessoa. Quando você tem dificuldade para tomar esse tipo de decisão, é pior para a própria pessoa envolvida e para o escritório, né? Então essa ideia de não empurrar o problema para baixo do tapete, enfrentar o problema, resolver, acho que também é uma ideia que sempre permeou muito o que eu acho que é o jeito certo de atuar nessas posições. E de fato, assim, ser um managing partner não é fácil, porque você tem que tomar decisões. É o que você falou, né? Não tão democraticamente, porque se você demora para tomar uma decisão, você perde o timing, né? Então você precisa ser rápido na medida do possível e tomar as decisões.
doa a quem doer, né? Em benefício do escritório, não em benefício do Gustavo, do fulano, do ciclano, é em benefício do escritório, da empresa, né? É o que eu sempre brinco, o time é sempre maior, né? E mais uma vez, a oportunidade surgiu, passou na tua frente, você foi lá e abraçou, com medo, não se sentindo preparado, o que quer que seja, você foi lá e abraçou. E no resultado aí você teve aí mais de 10 anos, uma gestão super importante para o escritório. Você pegou o escritório com 27 advogados na cisão. Quando você entregou ali para o Carlos Melo e depois o Rodrigo assumiu, tinha mais 150 advogados. Isso que nesse meio tempo teve a questão do Linklaters, teve mudança de sociedade, teve mudança no mercado jurídico, no cenário político. Como é que você fez, Gustavo, para fazer o escritório crescer? Eu sei que teve as mudanças, as contratações laterais, mas antes tinha tanta coisa ou tanta diversidade, entre aspas. Como é que você fez para crescer o escritório? E agora, desse outro lado, entre aspas, da mesa, no comitê executivo, que desafios que você enxerga que se avizinham para o escritório e para o mercado jurídico? Renato, acho que primeiro, tem uma coisa que eu acho super relevante em liderança e gestão, que é disciplina. Não a disciplina assim, as pessoas falam em disciplina, as pessoas pensam assim, tem que ser metódico. Não é isso. É disciplina em perseguir o plano que você traçou, né? A gente, todo ano, montava um planejamento estratégico, pensava, o que eu preciso para crescer lateralmente, quais são as áreas para investir organicamente, colocava o plano de pé, testava o plano ao longo do período, testava o que estava dando certo, o que não estava dando certo e se adaptava. Então, eu acho que assim, o nosso foco foi trazer as pessoas certas para as posições, focar nos produtos e na atividade que a gente considerava mais premium do mercado e desenvolver com clientes uma relação, que é o que todo mundo quer, né, de Trusted Advisor, mas focar na relação, não focar só no produto. Eu acho que o meu papel hoje, depois que eu fui, desde que eu saí, que eu deixei de ser managing partner, eu fui para o comitê executivo já, e eu acredito muito em algo que a liderança do escritório tem que estar afinada entre si. Ela não precisa, obviamente que as pessoas não precisam pensar igual e nem devem, né? Diversidade de estilos, diversidade de modo de pensar é muito valioso. Mas as pessoas precisam funcionar de modo azeitado quando elas estão na liderança. Então, o meu papel, depois que eu deixei de ser managing partner, eu não queria ser o palpiteiro que vai ficar falando de tudo, mas eu quero ser... Acho que o meu papel é aconselhar, indicar, sugerir naquilo que eu acho que eu posso contribuir mais. O desafio do crescimento é enorme, é mais fácil você estar estável, e tem escritórios de advocacia que tem uma estratégia de esse é o meu tamanho, eu foco nesse nicho e ataco este produto. Essa é uma estratégia, de alguma maneira, mais fácil do que a estratégia de crescer, porque crescer tem risco, né? Crescer tem muita coisa legal de você valorizar o crescimento, trazer pessoas, criar oportunidades, mas você precisa manter excelência e qualidade, manter margem, manter a atratividade. Tanto a atratividade para o seu cliente, quanto a atratividade para o time. Um dos meus focos no comitê executivo é ajudar o escritório a continuar na trajetória de crescimento, mas se adaptando às novas realidades e não perdendo algumas coisas que são core, né? Tem aquela frase famosa, né? Você tem que se adaptar em questões de estilo, e eu acho que uma grande qualidade de qualquer advogado é a adaptabilidade. Quando eu vejo um advogado muito rígido no modo de operar, eu percebo advogados que às vezes só dão certo com um determinado tipo de cliente, né? Isso para essa pessoa, o conselho tem que ser: leia o seu cliente. Nem todo cliente é igual, né? Então você tem que adaptar o seu discurso, adaptar até o seu body language ao cliente que está do seu lado. E a mesma coisa vale na liderança e na gestão. Então você tem que se adaptar às realidades novas. Você tem hoje em dia novas tecnologias, uma geração mais nova, com outras ambições, com mais desejo de qualidade de vida. Mas tem algumas coisas que são core. E eu acho importante até ser repetitivo nas coisas que são core, porque as pessoas mais novas esperam isso. E para mim, esses valores que são assim inafastáveis, excelência e qualidade é um deles. Tem gente que take it for granted, mas não acho. Acho que excelência, no fundo, é você entregar
o melhor para aquela situação. A excelência do caso A é diferente da do B, é diferente do caso C. O outro elemento que é fundamental é a integridade. E acho que o outro elemento que para mim é super importante é as pessoas terem prazer no trabalho. Assim, elas precisam ter satisfação naquilo que elas fazem. E eu acho que é um objetivo nosso tem que ser propiciar um ambiente em que as pessoas possam se realizar na medida do possível delas, né? E isso não é a mesma receita de bolo para todo mundo. E eu me vejo nas posições executivas hoje com esse papel de lembrar e agir para fazer com que as pessoas tenham esses core values sempre em mente quando elas tomam decisões. E, obviamente, ajudar, acho que um grande papel meu é ajudar o Managing Partner a entregar os objetivos dele para o escritório. Ah, mas são só dele os objetivos? Não, são os objetivos da sociedade, mas ele, no papel de líder, constrói ou ajuda a sociedade a construir esses objetivos. E acho que a gente está ali para ajudar a realizar, né? Não, sem dúvida. O papel do comitê executivo é fundamental. Ainda mais o teu papel, né? Que foi gestor do escritório durante muitos anos e tem essa casca, nessa experiência. Eu falei de várias dificuldades e adversidades ao longo desses anos todos. E você já começou a trazer uma outra que eu queria até debater um pouquinho com você, porque impacta diretamente em todos esses core values, né? A gente está falando de precificação, né? A gente realmente vive em um mercado jurídico hoje altamente competitivo, enfim, seja em relação às pessoas, seja em relação aos preços. Como é que você faz para manter esses valores, né? E aí eu digo dos princípios mesmo do escritório, do DNE, etc., e fugir dessa guerra por preço? E você já trouxe um pouquinho em relação às pessoas, mas como dentro desse bolo, dessa equação, dessa complexidade e adversidade toda, atrair e reter os melhores talentos? Renato, preço é um desafio no mercado brasileiro, e eu acho que o mercado brasileiro vai perceber nos próximos anos que essa guerra de preço, como você mencionou, não é sustentável no médio e longo prazo, porque ela derruba demais a qualidade se você não tomar cuidado. Eu acho que, como é que você enfrenta isso, né? Não tem receita de bolo, mas primeiro eu acho que é adequar o esforço ao tipo de produto, né? Tem produtos que são relevantes para o cliente, apesar de serem mais comoditizados, e para esse produto você precisa ter eficiência na entrega. O segundo elemento é construir a relação com o cliente de modo que o cliente não venha a você para o seu produto ou para uma tarefa, ele vem para te ouvir, né? Ele vem porque ele confia no seu julgamento. Quando o cliente confia no seu julgamento, não é que ele não se importa com o preço, mas preço não é a equação relevante, porque ele sabe que você vai cobrar o justo, ele sabe que você se coloca no lugar dele e ele percebe a relação valor-benefício ou custo-benefício daquilo que está sendo entregue. Eu acho que eu ainda não descobri uma forma melhor do que a entregar com qualidade e focar em ter relacionamentos com qualidade com o cliente, relacionamentos em que o cliente confia em você a ponto de se importar com o preço, mas saber que você é relevante e justo no modo como você precifica os diferentes produtos ou os diferentes trabalhos para ele, né? Atração de pessoas é outro desafio e acho que para mim qualquer gestão, qualquer liderança é em torno das pessoas, porque como eu disse, eu posso ter a melhor estratégia da minha cabeça para a área de compliance do escritório, mas é a pessoa de compliance que vai definir e que vai nos orientar em como entregar, em como executar aquela estratégia, qual é a melhor estratégia. E aí eu acho o seguinte, a gente tem que vender o projeto, não o cargo para a pessoa, né? Se você está contratando um advogado sênior para a área tributária do escritório, é óbvio que o cargo é importante, a remuneração é importante, mas ele precisa entender qual é o projeto da área tributária e do escritório como um todo para ele se sentir parte de uma orquestra maior. Quando a pessoa compra o projeto, outros aspectos mais, vamos dizer, operacionais, eles são relevantes, mas eles se tornam mais acessórios se a pessoa está integrada ao projeto. Eu sempre digo que uma pessoa que sai do escritório, ou ela não está se dando bem com seus reportes diretos, ou ela perdeu o encanto com o projeto do escritório. Então, acho que o nosso trabalho é manter esse encanto permanente. Com as nossas ações, obviamente com programas, com inovação, mas também com o modo como a gente age
com o modo como a gente lida com as pessoas. E é super importante que você traz, porque são 2 pontos bastante relevantes, né? E que se comunicam. Pessoas, que é o que forma o escritório, e preço. Porque, afinal de contas, se você não consegue ter uma margem, como é que você vai pagar as pessoas e as melhores pessoas? Isso. E como é que você vai atrair os trabalhos mais interessantes? Porque, no fundo, o advogado que está no escritório, ele quer se desenvolver. Como é que ele se desenvolve? Com trabalhos complexos e interessantes. Se ele for um advogado que tem um lado técnico, a complexidade vai atraí-lo. Se ele for um advogado com um lado mais comercial, ele vai querer estar nos grandes deals, nos casos que tem as pessoas mais interessantes na mesa, né? E você só consegue isso com margem e com qualidade. É isso, que conecta com tudo que você trouxe, né? Porque realmente não é uma receita de bolo, é super difícil, mas eu acho que talvez o segredo esteja em criar um produto, porque você trava o teu cliente e o relacionamento que você faz, e o projeto que você oferece para a pessoa, né? Para estar lá no teu escritório, no teu dia a dia, e é o tempo inteiro encantando, que não é fácil, né? Até porque a gente tem muitas coisas para fazer ao longo do dia. Você tá há mais de 20 anos no escritório. Então é uma vida inteira. Você já foi sócio da área, continua sendo, já foi CEO, você é comitê executivo. O que te mantém lá dentro, né? Mesmo eventualmente tendo recebido eventuais convites, até mesmo de clientes, né? E o que você faz para se reinventar e se manter motivado? Renato, essa é a pergunta de todo dia. Eu já recebi convites, tanto de escritórios quanto de clientes. Teve alguns que me atraíram mais que outros, sempre pelo projeto e não pela remuneração competitiva, obviamente, mas sempre o projeto sendo fundamental. E eu acho que parte do nosso desafio como sócio de escritório é meio que reinventar a atratividade do escritório para você todo dia. Então, é buscar o que dentro do escritório na configuração atual te atrai, o que te traz interesse. Ao longo dos anos, teve várias coisas que foram atraindo mais ou menos interesse para mim, né? Eu acho que nos últimos anos, para responder mais objetivamente a sua pergunta, eu diria o seguinte, eu mantenho uma paixão assim, por advogar, eu adoro advogar, adoro o direito tributário, as pessoas sabem disso, e gosto muito, talvez o que eu mais goste de fazer, é ajudar as pessoas na carreira delas, né? E ajudar, muitas vezes, e eu sou considerado às vezes exigente, ser exigente, é tentar extrair o máximo daquela pessoa, mas também ouvindo a pessoa, assegurando que os times tenham diversidade, e aqui eu não estou falando da diversidade clássica só, eu estou falando da diversidade de estilos, de ideias. Trabalhar nesse mix e ajudar que o escritório crie esse tipo de mix é uma coisa que me atrai e é parte da razão pela qual eu confio no projeto do escritório. Eu acho que é importante a gente manter a mente aberta para novas ideias, novos jeitos de funcionar. Outro dia a gente aqui tem uma obsessão por se comunicar com clareza com o cliente, né? Que é um desafio, e para o cliente estrangeiro mais ainda, né? E a gente lida muito com o cliente estrangeiro. E outro dia uma advogada escreveu um e-mail que eu estava revendo, um e-mail de contencioso. Às vezes contencioso tem expressões processuais, né? Era para relatar uma decisão do CARF favorável, né? Então eu falei, começa falando, boa notícia, né? E aí eu li o texto e falei, nossa, tá muito bem escrito e com inglês fluido, né? E aí eu dei os parabéns, a pessoa falou, não, eu venho aprendendo a escrever lendo outros e-mails. A gente tem uma ferramenta agora no Copilot que ajuda na revisão de erros de ortografia do inglês. Eu falei, tem isso aí, né? Onde é que fica, né? E aí eu fui testar, e é uma tecnologia, todo mundo sabe disso, mas não é uma tecnologia que agrega e que facilita o trabalho. E eu acho que a gente tem que estar aberto a pensar diferente, acho que a adaptabilidade é fundamental. E uma outra coisa que acho que me ajudou muito ao longo dos anos também, e que eu sempre aconselho as pessoas, é a tentar desinflar o ego. É muito comum na atividade da advocacia as pessoas ficarem preocupadas com aparência, né? Você vê, às vezes, numa dinâmica de reunião, que tem cliente, advogados de partes opostas, né? Toda vez que o advogado se preocupa demais com a aparência, ele perde de vista o que é importante para o cliente. Que, no fundo, a gente está aqui para atender aos interesses do cliente, fazendo isso com prazer, cuidando das pessoas. E esse se
desinflar um pouco, se preocupar menos com a aparência, se preocupar mais com o essencial, também me ajudou a me reinventar e a manter o prazer de advogar. Para mim isso tem sido uma ferramenta útil, bem útil. Não, que legal. E é importante, né? Porque o mundo não é feito só de flores, né? Você vai ter momentos e momentos, né? Agora, se você tiver um propósito por trás, se você conseguir olhar outras coisas, né? Que é o que você trouxe, eu acho que é isso que vai te manter motivado. Eu acho super útil, Renato, falo para as pessoas, elas terem outros interesses fora do direito. E os outros interesses podem ser os mais variados, mas eu acho que isso traz, primeiro que traz mais balanço para a vida delas, né? Elas não ficam só focadas no escritório. O escritório é importantíssimo, é uma missão para elas, mas também ajuda a se relacionar melhor com pessoas, inclusive com clientes, né? Você tem assunto, você tem tema para conversar. E eu, ao longo dos anos, também fui desenvolvendo interesse por outros temas, coisas de que eu gosto, as mais variadas. Eu acho super importante isso e acho que é parte de manter o famoso work-life balance que está tão em voga hoje em dia. Bom, perfeito. Você já trouxe, inclusive, Gustavo, a ponte para a minha próxima pergunta, né? Porque você falou de outros interesses. Você falou muito do Gustavo na PJ. Quem que é o Gustavo na PF? O que você gosta de fazer? Cara, eu gosto de muitas coisas, assim, né? Eu sou meio... As pessoas têm um lado meu meio engraçado, né? Que eu brinco aqui com os sócios, assim, eu preciso ter uma fofoca por dia. Se alguém me fala uma coisa e não pede segredo, saiba que outras pessoas poderão ficar sabendo. Óbvio, eu tô brincando, né? Mas eu gosto muito de conversar, né? Eu gosto de gente, eu gosto de me relacionar com pessoas. Eu tenho interesses pessoais variados, eu adoro cinema, gosto muito de séries médicas, assim, todas, Grey's Anatomy, House, The Resident, The Good Doctor, todas elas dos mais variados streamings eu assisto. E até acabei com isso criando vários amigos médicos. Eu tenho um monte de amigo médico. Teve uma vez que eu fui esquiar, que tinha eu e 11 médicos. Então eu falei, gente, aqui tem médico de todas as especialidades. Eu posso ficar doente, eu posso cair, alguém vai me atender, né? Eu gosto de viajar. Normalmente nas minhas viagens, mesmo que seja uma viagem cultural, entre aspas, tem que ter parte de diversão. Adoro montanha-russa, uma coisa que... Eu adoro também. A adrenalina da montanha-russa, assim... As pessoas falam, poxa, mas sério, montanha-russa, looping, você não fica doente? Eu amo isso. E eu gosto de algumas coisas de criança também, eu gosto do universo de heróis, DC, Marvel, sempre curti. Gosto muito de mercado financeiro, investimento, sempre estudei sobre investimento, acompanhei, gosto bastante disso. E eu também tenho um lado geek, que eu gosto de milhas e programas de pontos. Então as pessoas... Eu dou consultoria de milhas e programas de pontos para as pessoas aqui no escritório. Consultoria informal, obviamente, mas eu gosto bastante. É algo que acho que está muito ligado com gostar de matemática, de mercado financeiro. Eu curto muito também. Não, e cá entre nós, milha é a melhor coisa que tem, né? Porque você consegue aproveitar, fazer viagens maravilhosas, que é o que você trouxe, eventualmente numa business class. Aí você tem toda uma experiência, né? Toda. E você faz isso, você gasta sabendo... Você vai ter algo em troca. Vai ter algo em troca. É óbvio que não é da mesma proporção, mas eu acho muito legal isso. E eu tenho amigos milheiros também que me ajudam a construir uma comunidade de amigos em torno disso também. Maravilha, que legal. Que bom conhecer também um pouco do Gustavo na PF. Eu compactuo aí com algum dos seus interesses, viagens, montanha-russa, eu adoro. Eu viajei agora de férias para o Japão e o pessoal me chamou de louco, mas eu e minha mulher, a gente foi na Disney e na Universal lá de Tóquio. A gente aproveitou um diazinho para poder também curtir um pouquinho. Eu até numa viagem para Dinamarca, eu achei um parque de diversões e fui numa montanha-russa lá. Adoro. É legal, uma experiência diferente, você quebra um pouco a viagem também, né? É isso aí. Gustavo, você já trouxe várias histórias, você, enfim, trouxe muita coisa que inspirou certamente os nossos ouvintes. Tem algum conselho ou alguns conselhos que você gostaria de trazer para fechar esse episódio tão bacana? Renato, acho que algumas coisas eu falei, né? Tem um que eu acho que é bem importante, especialmente para as pessoas mais novas, mas vale acho que na vida inteira, né? Você tem que fazer aquilo que te dá satisfação, né? Você tem que buscar não o que os outros acham que é o melhor para você, mas é aquilo que te dá o prazer de acordar, de desenvolver um trabalho legal, de ajudar alguém. E eu acho importante a gente não se limitar, né? Às vezes as pessoas se autocolocam limites. Eu vou dar um exemplo só para... Às vezes tem um advogado lá que é excelente tecnicamente, que é um pouco mais tímido, né? Aí
ele fala assim, eu não sou bom com clientes. Eu já escutei essa frase algumas vezes, né? Ou alguém que quer perseguir carreira de sócio, por exemplo, mas fala, poxa, mas eu não tenho lado comercial. Mesmo que isso não seja natural em você, se você se programar para isso, alguma coisa você consegue desenvolver nesses lados, né? Então, buscar aquilo que, se você é um advogado que gosta de estudar, vai estudar e vai se satisfazer assim, mas não se limite não se autolimite, né? Busque enfrentar os seus medos sem se violentar, mas a gente sempre é capaz de mais quando a gente se coloca e se dispõe a fazer. E eu acho que, em última análise, assim, você precisa fazer aquilo que você gosta, que te dá prazer. Você tem que buscar pessoas na sua carreira que te ajudem a atingir esses objetivos, que te deem conselhos legais, que sejam boas pessoas, né? Pessoas de bom caráter. Eu acho que isso é meio caminho andado para qualquer carreira. Não, sem dúvida. São conselhos muito valiosos e importantes que se unem aos outros vários que você trouxe ao longo desse episódio. Um episódio super legal, com muita história bacana e de muita coragem, né? Porque vários movimentos que você fez ao longo da sua trajetória exigiram essa coragem, não à toa você está onde você está. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. Prazer enorme te receber aqui, Gustavo. Renato, o prazer foi meu. Adorei participar. Estou sempre à disposição, meu amigo. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.